Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 39. De volta à colônia. Em meio aos esmolambados exércitos das sombras, já exauridos de tanta crueldade, prosseguíamos recolhendo os desencarnados que pareciam não ter mais fim, seguindo a trilha da descomunal ruína de todos os valores da vida. Contudo, com o avanço dos aliados pelas terras germânicas, a grande guerra prenunciava o seu ocaso, e um aceno de esperança passou a inundar-nos a alma, ávida de paz. Ainda que o morticínio excedesse todas as medidas, as trevas insaciáveis, transpondo as fronteiras da loucura, continuavam ditando normas aos incautos, pois os exércitos enfurecidos, indiferentes à devastação que lhes seguia os passos, e desalmados pela insensibilidade perante tanta dor, agitavam-se ainda, movidos por recalcadas vinditas, indignas do ser humano. Desapiedadamente, o que restava dos inimigos era eliminado com idênticos requintes de crueldade que os mesmos praticavam, igualando-se-lhes à barbárie. O massacre se multiplicava em injustificável afã, como se os combatentes, ainda que exaustos, apressassem-se para satisfazer seus incontidos instintos agressivos, antes que o fim determinasse a sua suspensão, esboroando-se todas as injunções morais, exigindo das esferas superiores redobrados esforços na contenção das infrenes maldades. No estoico avanço, as forças aliadas ainda guardavam fôlego para disputar entre si a quem caberia o golpe de morte final nos comandos nazistas, pleiteando inútil supremacia entre seus generais, ávidos das glórias mundanas, demonstrando-nos que os louros da vitória era tudo que almejavam, enquanto comunistas e capitalistas, em manobras espúrias, disputavam acirradamente os territórios de ocupação, dificultando sobremaneira o estabelecimento do equilíbrio necessário à paz do mundo, prometendo perpetuar a incontida altercação entre as garridas arrogâncias em busca da hegemonia em que se compraziam. Iniciava-se, enfim, a Batalha de Berlim, derradeiro entrechoque dos remanescentes em guerra, quando novo e surpreendente fato nos chamou a atenção. Por entre os densos cúmulos que permanentemente ocultavam o sol no cenário espiritual da guerra, resultante dos imensos aglomerados de eflúvios metíficos do ódio, divisamos certa manhã um esmaecido clarão no horizonte. Reunidos diante do intrigante fenômeno, qual o luzir de um desconhecido astro, invadindo a estratosfera terrestre, perguntávamos-nos do que se tratava, quando amigos acorreram a nos informar que esferas celestiais se aproximavam da Terra, penetrando nosso contrito cenário, a fim de saneá-lo com as suas poderosas luzes. Era o Sol da Paz, que se atirava às sombras, ávido por acalentar o coração humano, enrijecido na luta e na dor, aplacando todo o fragor
da maldade que ainda teimava em vicejar nas paisagens do mundo. A cada dia, o inusitado luzeiro se engrandecia, até que, vencendo as nuvens de chumbo, precipitou-se sobre nós em cascatas de floculações luminosas, neutralizando as cinzas que se enevoavam permanentemente ao nosso derredor, arrancando-nos lágrimas de incontida emoção. Conquanto que os humanos e os espíritos inferiores, envolvidos ainda nas fráguas dos embates, nada denotassem, os mais atentos podiam sentir leve sensação de alívio e bem-estar, desde que se aquietassem, permitindo-se aspirar às supremas energias do bem, que se irradiavam em busca de corações sinceros para, enfim, fecundá-los de paz genuína. Desde este dia, suave lenitivo passou a nos refrigerar a alma, inundando-nos de aprazível fulgor e a certeza de que o imenso pesadelo de morte estava preste a encontrar o seu fim. E não tardou para que o fenômeno atingisse o seu auge, delineando deslumbrante panorama ante nossos atônitos olhos, dominando-nos todas as emoções. De súbito, sob as ruínas da capital germânica, as densas trevas se espargiram e as nuvens fugiram desairosas, entreabrindo-se para dar passagem a um imenso séquito de verdadeiros anjos, formando um coral de milhares de vozes celestes, entoando hosanas, qual jogral de luzes, anunciando que o reino do bem voltava a predominar no coração humano. Compreendíamos de imediato que a ignara guerra chegara ao fim. Indizível alegria inundou-nos a alma e, inebriados pela excelsa beatitude, ajoelhávamos à passagem do séquito angelical, dizimando as trevas. Espetáculo sublime que os enceguecidos pelo mal não deram conta de registrar, entretidos que se achavam ainda em seus baixos interesses. Muitos encarnados imbuídos de boas intenções, ainda que hebetados pelo caos, puderam sem dúvida divisá-lo na tela da imaginação e se exultaram com sua presença. A grande guerra capitulava diante da arremetida das operosas forças do bem. Os grandes dragões dos abismos recolhiam-se às suas furnas, saciados de sangue e crueldades. Os maltrapilhos exércitos de desencarnados se acomodavam, extenuados e ainda em alarido, retornavam às suas alcovas sombrias. Silenciavam-se a revolta e o ódio secular dos insensatos, enquanto os belígeros mercenários das trevas, exauridos de ânimo, ansiavam pelo repouso, mas não pelo bem. A vingança ainda vicejava na alma dos temerários, porém deviam arrefecer por ora seus instintos barbarizados, pois as luzes do Cristo lhes obstaculizavam agora as belicosas intenções. E logo inexprimível júbilo assistia aos preparativos para o encerramento de nossos trabalhos. Restava-nos terminar de recolher os que remanesciam entre os escombros da morte e direcionar aqueles que não nos acompanhariam para os espaços espirituais de nosso convívio. Embora desejosos de pronto retorno à nossa saudosa colônia, permanecemos no teatro da guerra por certo tempo, desfazendo nódoas de sombras, consolando corações amargurados, pensando feridos
e encaminhando os deserdados de toda sorte. Convém esclarecer que os espíritos de grande potencial evolutivo conseguem emancipar-se do meio em que se encontram, projetando-se pelos fenômenos do desdobramento em lugares de seu interesse, não importa a que distância estejam, com relativa facilidade. Tal fenômeno, embora ao alcance de muitos que serviram na guerra, era imensamente dificultado pelas implacáveis vibrações que nos assediavam, oprimindo-nos de forma a impedi-lo. Desse modo, a grande maioria dos tarefeiros permaneceu reclusa no ambiente de trabalho, concentrando todos os esforços na indispensável assistência espiritual, justificando-se assim a saudade que a todos nos tomava de assalto. Embora a guerra ainda prosseguisse no Pacífico, não nos competia o atendimento naqueles rincões, e os espíritos superiores nos prometiam que em pouco tempo ela encontraria também o seu fim. Infelizmente, apesar dos esforços do alto para impedi-la, em breve assistíamos, estupefatos, ao desencadear da hecatombe nuclear, com as estupendas explosões atômicas nas terras nipônicas, ocasionando formidando e injustificável extermínio, com graves repercussões para o equilíbrio do orbe, tanto no plano físico quanto no espiritual. Conquanto o fato tivesse encontrado larga repercussão nas esferas espirituais, disseminando incertezas e alarmando os mais incautos, o desastre não nos atingia diretamente, exceto pelos sentimentos de repulsa, a insensibilidade humana e a perplexidade diante do poderio destruidor que o encarnado atingia, ainda pouco amadurecido moralmente, para penetrar nos insondáveis poderes da criação. Confiantes, contudo, na direção da vida planetária entregues à mão do Cristo e a quem pertence o nosso futuro, aquietávamo-nos cientes de que não há percalços injustificáveis na lei e não havia motivos para infundados temores. Ante o mundo em escombros, saciado de revolta e sensibilizado pela dor, os dirigentes espirituais da humanidade encontravam agora um ambiente mais propício para se aproximarem dos encarnados, e as esferas elevadas se movimentavam ativamente, determinando providências urgentes para que a ordem se restabelecesse o mais depressa possível, evitando-se desastres ainda maiores no porvir. Estejam seguros os homens, eles estiveram presentes na conferência de Ialta, alimentando-a com um amistoso clima em que se desenvolveu, contribuindo para as concessões que os ocidentais faziam de boa vontade para os soviéticos e inspirando a criação de uma nova união dos países, onde se pudessem resolver os futuros conflitos depois do fracasso da Liga das Nações. Entretanto, este ambiente de promessas apaziguadoras não se manteve, e uma vez que o mundo superior se afastou, o clima de rivalidade se reacendeu, quando os marxistas substituíram os inimigos nazistas pelas potências capitalistas do Ocidente, e estas os trocaram por aqueles, perpetuando-se as graves disputas entre os irmãos que deveriam se amar como um só povo. Dividiu-se o orbe novamente em dois grandes blocos antagônicos, amontoando cada qual perigosamente armas de grande poder destrutivo, em permanente ameaça à paz mundial. Novos e ingentes esforços seriam exigidos dos diretores espirituais do orbe, para que os propósitos do Cristo se cumprissem ao longo de nossa história, entretecida em conúbio de ambições e dores. Enfim, o hospital itinerante nos aguardava para o retorno definitivo, e depois de acomodados devidamente os enfermos sob nossa custódia, iniciamos a viagem de volta. Nossa chegada em Portais do Vale foi marcada pela discrição
embora muitos acreditassem que seríamos recebidos como verdadeiros heróis de guerra. Amigos diletos acorreram para nos dar as boas-vindas, irradiando vibrações de simpatia e consolo, descedentando-nos a imensa saudade. Finalmente podíamos respirar aliviados a longos haustos e repousar na paz do dever cumprido. No trabalho cristão, agariamos numerosos amigos de outras terras, inigualável prêmio da divindade, em recompensa ao nosso singelo esforço. E para nossa alegria, muitos deles, embevecidos pelos alvitres de Jesus, decidiram nos seguir rumo às alviçareiras pragas do cruzeiro, onde poderiam concretizar almejadas conquistas no campo do crescimento espiritual. Soterrando o pesaroso pretérito de ignominias na velha Europa, formaram um expressivo contingente de ceareiros que se somou às fileiras do espiritismo cristão, enriquecendo-o de novos valores. Heitor retornou à sua colônia, deixando conosco Caterine, perfeitamente ambientada em nosso coração e principalmente no de seu amado, com quem restabelecera completamente seus antigos laços afetivos. Abelardo, assistido cuidadosamente por eles, fora recolhido em nossa enfermaria, onde continuariam ministrando-lhe carinhosa atenção. Não tardou para que a quietude nos acomodasse na rotina que nos satisfaz as necessidades de realizações espirituais, fazendo-nos retornar à normalidade. Somente a prece poderia encetar nosso reingresso à colônia, e em breve nosso governador nos convocou para uma grande oração coletiva de graças no templo central. Reunidos sob a égide do Cordeiro e o beneplácito dos dirigentes de nosso núcleo, fomos agraciados pela visita de magnas entidades de luz, contando entre eles o nosso amado Heitor. Nosso dirigente dirigiu-nos a palavra em prece, elevando o pensamento a Deus, agradecendo a bênção do serviço regenerador e a volta dos ceareiros, enriquecidos pelo trabalho e pela renúncia em prol dos necessitados. Cintilações cristalinas nos bafejavam a face, inundando-nos de dúlcidas emoções, condecorando-nos com os eflúvios da alegria. Eminente mentor, provindo de alta esfera, confeccionou-nos preciosa preleção, abordando a mais titânica das lutas que ainda nos competia enfrentar, o combate aos arraigados hábitos da própria personalidade falida. Em seguida, espalhados pelos aprazíveis jardins musicais de nossa cidade, congratulamo-nos em imensa festa de receptividade, encerrando nossa reunião de boas-vindas, sob os encantos do zimbório estrelado, cintilando luzes, que, quais estupendos fogos de artifícios, pareciam comemorar conosco o término do imenso pesadelo terreno. Por fim, recompostos, reassumimos nossa faina diária, felizes, principalmente por assistir aos amigos Alberto e Caterine, encetando de fato a condição de trabalhadores fiéis do bem. Era chegado o momento, enfim, de conferir-lhes o alvará de assistentes, determinando-lhes a alta da condição de assistidos e integrando-os definitivamente ao rol de servidores de nossa colônia. Solicitamos então de nossa direção a oficialização da medida, encerrando de fato o serviço de tutoria que nos fora incumbido. Naturalmente, continuaríamos ao lado deles, dispostos a ajudá-los no que fosse possível, cientes, contudo, de que a cada dia eles se tornavam suficientes às próprias injunções no desempenho das tarefas que lhes competiam.
A genuína recompensa pelo nosso trabalho consiste em verificar que nossos assistidos nos superam as possibilidades de auxílio e, dispensando-nos a ajuda, se convertem em fiéis executores da vontade divina. Os planos para o futuro eram os mais promissores possíveis. Alberto e Catherine, embora ainda não tocassem no assunto, iriam se consorciar em breve, iniciando a reformulação de nova família terrena, fundamentada nos imperativos do aprimoramento espiritual. Ambos trabalhariam ativamente em favor do núcleo doméstico de Abelardo, fragmentado pelo seu prematuro desenlace. Catherine compreendia que devia socorrer as irmãs de desventura que deixara na carne, especialmente sua querida Rosa, a quem tinha por filha amada, e precisava instar novos caminhos, pois persistia atada às tristes urdiduras da prostituição a que ela mesma induzira, trazendo-lhe o fato pesaroso remorso, usurpando-lhe a paz de consciência. O serviço urgia e Alberto se comprometia em acompanhar-lhe os passos na obra regeneradora, compreendendo feliz que seu novo roteiro se faria de entrega total aos genuínos anseios de realizações espirituais, no campo das mais puras expressões da fraternidade, olvidando em definitivo as suas idolatradas máquinas. O atendimento aos sofredores do Vale dos Suicidas lhe era ainda convite salutar, a fim de saldar seus compromissos com a vida, aprendendo a valorizá-la devidamente. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.